Olá pessoal, meu nome é Juliano e hoje venho apresentar um acessório e algumas mídias do computador Hotbit padrão MSX que foi lançado no Brasil em 1985. O MSX foi um padrão de computadores lançado no Japão em 1983 e teve dois clones que foram muito bem vendidos no Brasil. O Hotbit da Sharp, que é o que eu possuo, e o Expert da Gradiente. Existem inúmeros vídeos no YouTube sobre o padrão MSX e os clones brasileiros. Então a minha intenção é focar especificamente em um periférico e também apresentar algumas mídias, cartuchos, fita cassetes vendidas à época. Aqui temos o reprodutor e gravador de fitas cassete Hotbit HB2400, que foi produzido em 1985 e teve mais duas revisões. Essa é a primeira revisão. Na época, a utilização de drivers de disquete estava ainda muito no início e os drivers precisavam de uma interface, tipo uma placa, para ser ligado no Hotbit. Portanto, a solução mais simples e acessível para carregar e gravar programas e jogos era a utilização de fitas cassete. Então vou apresentar aqui para vocês o gravador. Ele está nessa caixa. Aqui ao lado nós temos algumas informações sobre carregamento de jogos e algumas especificações do gravador. Abrindo a caixa, vamos retirar aqui. Nós temos acesso ao gravador e também ao cabo de dados que vinha junto. Vamos falar primeiramente do gravador. É um gravador relativamente comum. Vocês podem notar que ele tem uma diferença, ele não tem uma caixa de som aqui grande, tá? Então você colocava a fita cassete, a maioria das vezes você não precisava ouvir, porque são só ruídos da fita. Mas existe um botãozinho aqui que é o monitor. Ver se eu consigo mostrar aqui exatamente, ó, onde você pressiona e ele tem uma mini caixa de som aqui onde você poderia ouvir os ruídos da fita. Tá? O outro botão de fase, onde você invertia a fase, e isso aí também funcionava para carregamento de alguns jogos. O contador, que era extremamente importante, porque aí você localizava facilmente na fita o início e o final de algum programa. No mais, é um gravador cassete comum. Você tem aqui botão de gravação, avançar, play, pause e aqui injeção. Já abre aqui o compartimento da fita. Na lateral, nós temos um botão de volume, o botão de entrada de energia e aqui o botão da entrada dos dados. Então nós temos três entradas. Uma entrada load, que é para carregamento, save, para salvar os jogos, e o REM, que vou explicar para vocês quando eu for mostrar o cabo. Tá? Então vamos ao cabo. Esse cabo acompanhava o gravador. Então nós temos as três entradas aqui que eu mostrei, e aqui a conexão no computador. Tá? Então, como vocês podem imaginar, essas duas aqui são uma para gravação e uma para salvamento dos programas. E esse terceiro aqui, esse REM, é o seguinte, ele funcionava para ligar o motor do gravador através do computador. Então você pressionava o botão play e o gravador ficava em espera, aguardando um comando do computador. Então quando você dava o comando no computador, ele iniciava a gravação ou o carregamento do jogo. Tá? Então esse aqui é um plug onde você controlava o motor do gravador.
Então interessante isso, porque você poderia, através do computador, realizar essa manobra. Não precisava ficar tendo que sincronizar o gravador com o computador. O próprio computador já fazia essa sincronização. Tá? E vamos apresentar aqui algumas mídias que nós tínhamos na época. Então nós temos aqui, por exemplo, esse curso de Basic é uma fita cassete que acompanhava o computador. Quando você comprava o computador, vinha junto essa fita. Nada mais é do que uma fita cassete comum. Tá? Então você colocava ela nesse gravador, carregava no computador, então você tinha acesso ao curso de Basic. E nós tínhamos também algumas empresas que vendiam essas fitas cassete em lojas. Né? Então, por exemplo, no caso dessa empresa aqui, NZSoft, e aqui nós temos 3 jogos, Zanac, Galáxia e EAR Kung Fu 1. Tá? Nada mais é também do que uma fita cassete, onde eram gravados os jogos, e se comprava isso em lojas, né? E a gente tinha acesso aos jogos. Tinha o processo de carregamento e a gente tinha acesso aos jogos. E também na época existiam os cartuchos do computador MSX. E esse cartucho aqui é o cartucho da original Hotbit mesmo. Né? Aqui nós temos o jogo A Árvore Mágica, The Magical Tree. E ele vem nessa caixinha de papelão. Atrás nós temos aqui uma imagem da tela do jogo. Na frente uma arte aqui do jogo, né? E o cartucho é o seguinte, ele é um cartucho de plástico duro, também tem um label aqui, um colado, né? E aqui dentro vocês podem ver que tem a placa de carregamento do jogo, placa do cartucho. Mais um exemplar aqui que é o Hyper Sports 1, também original da Hotbit, padrão MSX. Na parte de trás nós temos também uma tela do jogo. E vamos mostrar aqui o cartucho, mesma coisa. Ele tinha esse label aqui direitinho, né? E aqui você pode observar que tem a plaquinha do jogo. Tá? Espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre esse computador padrão MSX, que foi bastante vendido no Brasil na época, mas encontra-se esquecido devido ao tempo, né? E fiquem ligados, pois pretendo realizar novos vídeos sobre eletrônico vintage e produtos da cultura pop. Obrigado.